Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez, professor Lucas, para a gente continuar aqui a nossa jornada de análise das questões de direito tributário da primeira fase do Exame de Ordem Unificado da OAB, organizado pela banca FGV. Nós analisamos as questões do ano de 2023, do 37º e do 38º Exame de Ordem. Agora tem o 39º Exame de Ordem, que também está correndo, ainda não teve a primeira fase. Quando sair a primeira fase do 39º, a gente analisa as questões que vão cair nesta primeira fase do exame. Mas vamos analisar dos exames anteriores, pessoal, justamente para o pessoal que está se preparando para o 39º, possa acompanhar qual é a dinâmica da banca FGV, como ela organiza as questões em matéria de direito tributário e como geralmente a banca ela argumenta, como é que ela fala, como é que ela expõe os temas de direito tributário e processo tributário nas 5 questões que nós temos em primeira fase. E as questões de direito tributário, pessoal, são um grande diferencial para vocês passarem na primeira fase e ir para a segunda fase, principalmente para aqueles que aqui me seguem no canal há algum tempo e que estão se preparando para a segunda fase em direito tributário. Então, esse canal é fundamental, essas aulas aqui são fundamentais para vocês se prepararem aí para as próximas etapas do exame da OAB. Vamos pegar, então, o 36º Exame de Ordem Unificado, que caiu no final do ano passado, 2022, se não me engano, outubro e novembro de 2022. Mais uma vez, peguei a prova tipo 1 da cor branca, que é a primeira prova que aparece no gabarito oficial. Tem as outras cores, né? Azul, verde e amarelo, se não me engano. Aí vocês podem, as questões são as mesmas, eles só trocam de ordem para que não haja aquelas colas, né? Para que não haja cola, né, no exame da OAB, para que ninguém copie do outro, né? Por isso que eles fazem essa diferença de coloração, né, de provas. Mas as questões são as mesmas, só muda a ordem. Eu peguei a prova tipo 1. Lembrando que vocês podem achar essas questões no site da FGV, lá, FGV OAB, vocês colocam lá no Google, lá tem todas as provas com as respectivas questões. Pessoal, uma dica que eu falo para vocês, para quem está se preparando para o exame da OAB, em especial para a primeira fase, façam simulados. Peguem a primeira fase, a prova de primeira fase, façam sozinho, resolvam questões, vejam quanto tempo vocês demoram para resolver essas questões, corrijam, vejam qual o ponto forte, qual o ponto fraco, para que vocês consigam ver o que precisa melhorar ou não na elaboração destas provas, tudo bem? Então vamos agora para o 36º Exame de Ordem, pessoal, e aqui nós vamos focar então nas questões objetivas em direito tributário da primeira fase. Eu vou aqui aumentar a tela, como geralmente eu faço, de costume. Acredito que assim a visualização vai ficar melhor e mais nítida para vocês, tudo bem? Vamos então para a primeira questão de tributário da prova tipo 1 do 36º Exame de Ordem da OAB do ano de 2022. Questão de número 22, é a primeira questão do bloco de tributário, das 5 questões de tributário. Vamos lá. A primeira questão aqui do nosso bloco de tributário diz o seguinte: uma ação de execução fiscal foi movida pela União em face de João para a cobrança de crédito tributário referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o IRPF, nos exercícios de 2019 e 2020, conforme a CDA, a Certidão de Dívida Ativa regularmente juntada. Na mesma data em que recebeu a citação enviada pelo correio com aviso de recepção, o executado entrou em contato com o seu advogado, constituindo-o para defender os seus interesses. Diante deste cenário, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a correta. Cuidado que, às vezes, o pessoal no exame de ordem ele pode pedir a incorreta. Então, ele aqui disse que ele quer a correta. Vamos analisar as 4 alternativas que temos aqui. Então, nosso cliente, no caso, o João, foi citado, né, de uma execução fiscal e que ele está sendo executado de uma dívida referente a imposto de renda dos anos 2019 e 2020. Só que ele quer se defender. Ele diz, espera lá, existe algo ilegal aqui. Então, na mesma data, ele recebe a citação e ele procura o advogado para propor a sua defesa. Então, diante disso, o que se deve fazer? A citação, a alternativa A diz o seguinte: a citação é inválida, pois deveria ter sido realizada exclusivamente por oficial de justiça ou por edital?
Alternativa B. Ao ser citado, João terá 5 dias para apresentar a sua contestação. Alternativa C. Citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. E D. No prazo de 30 dias contados da citação, João poderá oferecer embargos à execução. A alternativa correta aqui, do gabarito, é a alternativa C de casa. Citado, João poderá, dentro do prazo legal, pagar a dívida com os acréscimos devidos ou garantir a execução. O que acontece? Temos 2 alternativas aqui, pessoal. O devedor, João, pode reconhecer a sua dívida, pagar a dívida e quitar este dever? Sim, ele pode. Lembra que o pagamento é uma das formas previstas no CTN, no Código Tributário Nacional, é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário. Nós temos as hipóteses de suspensão e as hipóteses de extinção. Como é que você extingue a obrigação tributária? Pela prescrição, pela decadência e também pelo pagamento. Se eu faço o pagamento integral do valor devido, no caso João, o devedor no caso, então há a extinção da obrigação principal e aí ele não tem mais obrigação de cumprir com esse dever da dívida. Agora, ele pode se defender na execução? Pode. Se for proposto uma ação de execução fiscal, no caso a Procuradoria da União, que fez isso, né? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional moveu uma execução fiscal, uma ação de execução fiscal, em face de João, que é o devedor. João pode se defender pelos embargos à execução fiscal? Sim, é possível os embargos à execução fiscal, só que ele tem que garantir em juízo. É necessário haver a garantia em juízo para propor os embargos à execução fiscal. Diferente do que acontece, por exemplo, da ação anulatória, ação declaratória, como nós já vimos, aqui ele precisa garantir o juízo. Diferente da ação anulatória, em que não é obrigado a garantia do juízo, inclusive conforme a súmula vinculante 28 do Supremo, nesse caso não está falando de ação anulatória, está falando de defesa à execução. Qual é o nome da defesa do contribuinte no processo de execução fiscal, de acordo com a LEF? É o chamado embargos à execução fiscal. Os embargos à execução fiscal proposto pelo contribuinte devedor em face da ação de execução fiscal proposta pela União, o nome dessa defesa é embargos à execução fiscal e para que eu possa propor, com base no prazo legal, é também garantir a execução. Ele pode pagar a dívida? Pode, mas se ele quiser se defender da execução, é possível também através do embargo à execução e ele deve garantir em juízo, né? Então, para ele propor a sua defesa, ele tem que depositar um valor no Bacenjude. Ele deve depositar o valor na conta judicial da União, para que, se ele perder a causa, o dinheiro já vai estar lá depositado, e a União só vai lá e recolhe. Ou seja, se ele perde a causa em face da União, mesmo propondo a sua defesa no prazo legal, aí a dívida já vai estar garantida, já vai estar quitada, mas se ele não fizer essa garantia, ele não vai poder propor a defesa. Então, a defesa, o embargo à execução fiscal, requer obrigatoriamente o depósito do montante devido. Então, tem que haver o depósito prévio para propor o embargo à execução fiscal, a garantia da execução, tá bom? Ou ele pode pagar o valor e não discutir judicialmente, ou ele pode garantir a execução e propor os embargos. Se for deferido o pedido dele, aí claro que esse valor vai ser devolvido ao contribuinte. Porque se ele na esfera judicial ganhou a causa, o valor é devolvido ao contribuinte. O valor, portanto, não é devido. A execução ela vai ser extinta. Agora, se o juiz, ao verificar o caso, vê que o contribuinte, no caso João, não tem direito de requerer a extinção desse crédito, de requerer a nulidade desse crédito, então, nesse caso, os embargos serão desconsiderados e aquele valor que anteriormente ele depositou na banca na conta bancária do poder público, esse valor vai ser repassado ao cofre da União. Então, tem que haver uma garantia prévia para propor embargo à execução fiscal, para propor e garantir a defesa na fase de execução. Tudo bem? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C de casa para a questão 22. Tudo bem? Questão número 23. Vamos lá.
No dia 10 de março, desculpa, no dia 10 de maio de 2020, a sociedade empresária ABC Limitada sofre fiscalização federal e, ao final, é autuada por R$ 100 mil, além de multa e respectivos encargos, a título de imposto de IPI, né, o Imposto sobre Produtos Industrializados, devido referente ao exercício de 2019, por omissão do envio mensal das informações fiscais em DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, bem como por falta de pagamento daquele imposto. Então, nós temos aqui, pessoal, duas obrigações que não foram cumpridas. Ele não pagou IPI, então não cumpriu a obrigação principal e não declarou as informações necessárias ao fisco. No caso, a declaração de débitos e créditos tributários fiscais. Ele não cumpriu com a obrigação acessória, a DCTF, que é a informação de documentos ao fisco. Então, ele também está sendo autuado por isso. Você, como advogado, advogada da sociedade empresária, essa sociedade empresária ABC Limitada, é chamado para defender os interesses da empresa nesse processo no mesmo dia da notificação, pretendendo adotar providências logo no dia seguinte e refletindo sobre a possibilidade de adotar o mecanismo da denúncia espontânea previsto no CTN. Diante deste cenário, assinale a alternativa correta. Qual que é a alternativa correta? Alternativa A. Poderá ser adotado o mecanismo da denúncia espontânea, já que ainda não foi ajuizada a ação de execução fiscal. Poderá ser adotado o mecanismo da denúncia espontânea, já que ainda se está dentro do prazo de pagamento. Não poderá ser adotado o mecanismo da denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Não poderá mais ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. E D. Não poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea, pois o limite legal para a adoção deste benefício é de 40 salários mínimos. A alternativa correta aqui, pessoal, das 4 é a alternativa C de casa. Não poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo, ou medida de fiscalização relacionados com a infração. O que acontece aqui, pessoal? O Código Tributário Nacional diz bem claro o instituto da denúncia espontânea. Assim como você tem no Código Penal a previsão da denúncia, da delação premiada, vocês já ouviram isso no direito penal, né? A pessoa, ela faz uma delação sobre a coautoria do crime, sobre a coparticipação do crime, para que a pena dela, que ela está sofrendo no âmbito penal, seja amenizada. No âmbito tributário, a denúncia espontânea basicamente funciona nessa sistemática. O que acontece? O contribuinte, conforme o CTN, ele tem direito de se autodenunciar ao fisco e dizer: fisco, eu estou devendo esta dívida, eu não paguei esta dívida, eu não cumpri o meu dever, tanto principal de pagar esse tributo, quanto o acessório de cumprir as informações necessárias ao fisco. E nesse caso, a empresa ABC Limitada, ela não cumpriu com as duas obrigações, acessória e principal. A denúncia espontânea pode servir tanto para uma quanto para outra, ou as duas. Então, a empresa, ela vai se autodenunciar perante a autoridade administrativa. Ela vai dizer assim: olha, Receita Federal, já que é um imposto federal aqui no caso, o IPI, Receita Federal, eu estou devendo, eu confesso, eu faço essa denúncia, eu assumo que eu devo esta dívida. O Código Tributário diz que, nesse caso o contribuinte denuncie a sua dívida, ele vai ser beneficiado por isso no âmbito tributário. Agora, se já começou um processo de investigação, um procedimento administrativo ou de fiscalização, ele não pode ser contemplado por esse benefício da denúncia espontânea. Por quê? Porque ele já foi descoberto. Então, ele pode agir de má fé e dizer assim: eu não sabia, e agora que eu fui autuado, agora que estou sendo investigado, agora que já está sendo iniciado o processo administrativo contra mim, então eu vou me beneficiar da denúncia espontânea e tentar me safar, vamos dizer assim. Então, prevendo essa possibilidade de má-fé,
O Código Tributário Nacional diz claramente, pessoal, que a denúncia espontânea só é válida antes de qualquer procedimento administrativo proposto pelo fisco ou antes de qualquer medida de fiscalização também adotado pelo fisco para apurar esta infração tributária. Então, o que acontece? A denúncia espontânea, ela existe, ela é prevista no CTN e ela é um benefício que é dado ao contribuinte devedor, desde que esse contribuinte haja de boa fé e tenha feito isso antes de qualquer procedimento administrativo. Eu fui espontaneamente à Receita Federal e me denunciei. Falei que estou devendo tanto, que não cumpri tais obrigações acessórias, eu fiz a minha autodenúncia. Mas, se isso aconteceu já no curso de um processo administrativo, esse benefício não é concedido. Por isso que a alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa C de casa. Não poderá ser adotado o mecanismo de denúncia espontânea após o início de qualquer procedimento administrativo, seja ele qual for, lançamento tributário, por exemplo, ou a medida de fiscalização relacionados com a infração. A fiscalização das obrigações acessórias, como foi no caso, o fisco verificou que ele não estava cumprindo com os deveres de informação que devem ser dados ao fisco a cada mês referente ao IPI, referente às suas atividades empresariais, industriais e que incide em cada uma delas o IPI. Então, nesse caso, por já ter sido iniciado o processo administrativo, ele não será contemplado. Ah, mas e se não começou nenhum procedimento administrativo? Existe um prazo? O prazo, no caso, gente, é de 5 anos. Lembra do prazo prescricional de 5 anos? Existe aquele prazo de 5 anos. Caso em 5 anos o fisco não autue o contribuinte, não avise nada, não faça nada, o contribuinte pode, durante esse período, desde iniciada a obrigação tributária, ele pode, durante esse período de 5 anos, apresentar a sua denúncia espontânea. Agora, se já começou um procedimento administrativo antes do término oficial desse prazo, então aí não é mais possível esse benefício, tudo bem? Então, a alternativa correta para a questão 23 é a alternativa C de casa. Questão 24, vamos lá. O município Beta, após realizar uma grande obra pública de o município Beta, após realizar uma grande obra pública de recuperação, ampliação e melhoramentos da praça central do bairro Gama, custeada com recursos próprios no valor de R$500 mil e que prometeu uma valorização dos imóveis apenas nesse bairro, decidiu cobrar uma contribuição de melhoria. Olha o exemplo aí de uma espécie tributária que a gente já estudou aqui. O referido tributo, instituído mediante lei ordinária específica, foi cobrado de todos os 5 mil proprietários de imóveis privados daquela cidade, em um valor fixo de R$200 para cada um. José, advogado e morador do bairro Delta, bastante distante do bairro Gama, se insurge contra a referida contribuição de melhoria. Diante desse cenário, a referida contribuição de melhoria foi corretamente instituída, pois decorre de previsão legal específica, tendo como fato gerador a obra pública realizada? Basta ver a obra pública para ver contribuição de melhoria? Alternativa B. Foi corretamente instituída, pois respeitou o princípio da igualdade tributária ao adotar o mesmo valor para todos os contribuintes da cidade? Alternativa C. Foi incorretamente instituída, por ter atingido imóveis que não se valorizaram por decorrência de obra pública e por ter cobrado valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Alternativa D. Foi incorretamente instituída, a contribuição de melhoria, no caso, pois só pode ser cobrado nos casos em que a obra pública seja exclusivamente para abertura, alargamento, pavimentação ou iluminação das vias públicas? Será que é isso? Gente, lembra da contribuição de melhoria? É uma espécie tributária que qualquer ente federado pode propor. Então, no caso aqui é o município Beta. Ele fez uma obra pública que gerou o aumento do valor dos imóveis. Então, houve um melhoramento. E esse melhoramento
é fato gerador de contribuição de melhoria. Esse acréscimo percebido, essa melhoria, este a mais, esta valorização do valor venal dos imóveis naquele município, nesse caso no bairro Gama, do município Beta, do bairro Gama, houve essa valorização. Essa valorização, este mais, é aí neste mais que vai incidir o valor da contribuição de melhoria. Lembrando que o valor venal do imóvel, em si, ele não é base de cálculo da contribuição de melhoria. A base de cálculo que é o valor venal do imóvel é do IPTU. Lembra que o IPTU é um imposto municipal. Mas este a mais, não o valor em si do imóvel, mas o a mais, o acréscimo, o melhoramento, aí sim, esse plus é que vai incidir a outra tributação, que é a contribuição de melhoria. Mas será que ele fez certo? O município cobrou de todo mundo o mesmo valor para todos. Isso foi certo? Teve valorização imobiliária para todos os imóveis da região? Ou só para alguns imóveis? Então, ele fez o seguinte: o referido tributo instituído mediante lei ordinária específica foi cobrado de todos os 5.000 proprietários de imóveis privados daquela cidade, ou seja, da cidade inteira, não só do bairro Gama, até mesmo do bairro Delta, do bairro Delta, né? E aí o José, pera lá, eu sou advogado tributarista, tem uma coisa errada aqui. Eu não sou do bairro Gama, o meu imóvel não está no bairro Gama, não houve nenhum melhoramento percebido no valor venal do meu imóvel. Por que agora eu vou ser obrigado a pagar o mesmo tributo que os moradores do bairro Gama? Está errado. Vou questionar isso judicialmente. E é o que o José fez, questionando essa atitude do município Beta. Então, nesse caso, pessoal, a alternativa correta é a alternativa C. A contribuição de melhoria foi incorretamente instituída, por ter atingido imóveis que não se valorizaram por decorrência de obra pública e por ter cobrado o valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Então está tendo superfaturamento. A contribuição de melhoria, ela tem que incidir sobre o melhoramento do imóvel. Se nem todos os bairros foram beneficiados por essa melhora, foi feita uma obra pública, e nem todos os bairros foram beneficiados com esse acréscimo, então é inconstitucional, é ilegal essa contribuição de melhoria. E ela tem que ser anulada, inclusive isso pode ser questionado por ação anulatória perante o Poder Judiciário. Provavelmente José deve ter feito isso. A questão não falou a respeito de qual ação que ele propôs. O que ele fez é ter questionado isso. E, de fato, a contribuição de melhoria, nesse caso, pessoal, ela foi ilegal, porque não pode cobrar de todos, apenas daqueles que perceberam alguma melhora do seu imóvel conforme essa obra que foi construída. Então, o município construiu uma obra, valorizou os imóveis só do bairro Gama. Então, só essa região que tem que ter a incidência da contribuição de melhoria, e não dos outros bairros que não perceberam esse melhoramento. Lembra que o fato gerador é apenas o melhoramento do valor do imóvel, a valorização imobiliária. Então, nesse caso, incide a contribuição de melhoria. E lembrando que a somatória não pode ser superior ao custeio da obra. A obra teve um valor bem abaixo desse, né? Então, se você for pensar assim, a obra no caso, se você pensar, é que ele não falou a quantidade de moradores que tem, né? Mas, então foi cobrado, olha só, foi cobrado de todos os moradores, dos 5.000 proprietários dos imóveis privados daquela cidade, o valor fixo de R$200. Só que ele está informando que esse valor foi acima do valor que foi realizado pela obra. Olha só, aqui, ó, R$500 mil. Esse foi o valor da obra. Ó, custeada pelos recursos próprios no valor de R$500 mil. Eu sei que a gente do direito não é muito bom em matemática, mas se você pegar esses 5.000, se você pegar o valor de 5.000, né, de 5.000 proprietários e multiplicar por R$200, isso vai dar um valor de 1 milhão. 1 milhão é muito mais do que R$500 mil. Houve uma supervalorização aqui. Como é que eu vou cobrar na somatória um valor acima do que foi custeado na obra? Não posso fazer isso. Eu não posso cobrar um valor acima do que foi desempenhado naquela obra desempenhada pelo município. Se o município só gastou R$500 mil, eu não posso cobrar acima disso.
Então ele tem que pegar esse valor de R$500 mil e dividir a toda a quantidade de proprietários do bairro, no caso do bairro Gama, que foi o bairro que sofreu esse melhoramento. Agora, o bairro Delta não tem nada a ver com isso. Então, todos os moradores da cidade não devem ser igualados. Houve um melhoramento apenas no bairro Gama e não Delta. E o valor não pode ser acima do custeado pela obra, que foi de R$500 mil. Se eu pegasse R$200 e multiplicasse pelos 5 mil moradores que existem na cidade, isso dá 1 milhão. 1 milhão é muito mais que 500 mil. Então, houve uma supervalorização. Então, o município não pode cobrar acima do devido. Então, a alternativa correta é a alternativa C de casa. Mais uma vez, lendo, diz o seguinte: a contribuição de melhoria foi incorretamente instituída por ter atingido imóveis que não se valorizaram em decorrência de obra pública. Então, município Delta, o caso. O município Delta não foi beneficiado, só o município Gama. E por ter cobrado o valor cujo somatório é superior ao custeio da obra. Então, como é que eu vou pegar os 5 mil moradores e multiplicar por 200? Isso vai dar muito mais do que R$500 mil, que é só o valor da obra. Então, a contribuição ela deve servir para custear a obra, que foi desempenhada pelo município Beta, e não além disso. Então, a alternativa correta é C de casa. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, vão passando aqui embaixo nos comentários, e se não ficou clara a explicação, eu converso com vocês mais a fundo sobre isso, tudo bem? Vamos para a próxima questão de número 25. Vamos lá. A Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrou em 2022 auto de infração de R$1 milhão em face da sociedade empresária Maçã Limitada por não ter recolhido o imposto de importação e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, referentes ao ano de 2021. Incidentes sobre a comercialização de livros eletrônicos, os famosos e-books, por ela importados e comercializados no país. O Departamento Jurídico da Sociedade autuada contrata você, como advogado, para emitir parecer para fundamentar sua defesa. Diante deste cenário, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O imposto de importação, esse II é a abreviação, né? Imposto de importação e a CSLL são indevidos, pois os livros eletrônicos e-books se enquadram na imunidade tributária dos livros? A imunidade se aplica também a contribuições, pessoal? Ou somente a impostos? Nós já falamos sobre isso. Imunidade diferente de isenção. Imunidade se aplica para todos os tributos ou será que é só para imposto? CSLL não é imposto. Apenas ao imposto de importação é indevido, pois os livros eletrônicos, os e-books, se enquadram na imunidade tributária dos livros. Alternativa C, apenas a CSLL é indevida, pois os livros eletrônicos se enquadram na imunidade tributária dos livros. E o imposto de importação e a CSLL são devidos, pois os livros eletrônicos não se enquadram na imunidade tributária dos livros. Pessoal, lembra que a imunidade se aplica apenas a impostos. Deixem isso gravado com vocês. Quando nós falamos de imunidade, imunidade é só para impostos. Não é para taxas, nem para contribuições. CSLL é uma contribuição, não é imposto. No caso, é só para imposto de importação que é indevido. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Só para imposto de importação é indevido esse valor. Então, a empresa em questão, a Maçã Limitada, ela não deve imposto de importação ao fisco. Ela deve, claro, prestar as obrigações acessórias ao Fisco Federal, à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, ela deve informar o faturamento da empresa, tudo que se refere à importação do produto, o desembaraço aduaneiro, tudo o que aconteceu para que o produto fosse devidamente importado. Então, todas as informações acessórias devem ser cumpridas pela empresa Maçã Limitada. Lembra que a imunidade é só para impostos e só para obrigação principal. Um ente que é imune, ele é imune de pagar o tributo, mas ele não está imune de prestar as informações necessárias ao fisco. Então, é só para a obrigação principal, que é pagar. Ele não deve pagar imposto de importação, mas deve prestar informações ao fisco sobre ele e deve pagar a CSLL, porque a CSLL, a Contribuição Social para o Lucro Líquido, essa CSLL que incide, inclusive, sobre o faturamento da empresa, ela não é imposto, não é uma espécie de imposto. É um tributo que é diferente de imposto. Lembrando que tributo é um gênero
E as espécies nós temos os impostos, taxas e contribuições. A CSLL não é imposto, então não fique isento de CSLL. Ah, mas professor Lucas, tem uma coisa. A Constituição Federal, ela diz sobre livros físicos. Os livros eletrônicos também são imunes? Porque quando fala na Constituição Federal do papel, da impressão, o livro eletrônico não tem papel, não tem impressão. Então, mesmo assim, o livro eletrônico, ele é imune? Sim, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, os chamados e-books, os chamados livros eletrônicos, assim como os físicos, são contemplados pela imunidade tributária. Então, nenhum imposto, inclusive o imposto de importação, não pode incidir sobre livros eletrônicos, sobre a sua circulação e sua venda. Mas as obrigações acessórias, sim. Mas o pagamento do imposto de importação, não. Então, só deve a CSLL, não o imposto de importação. Alternativa correta para 25, alternativa B de bola, tudo bem? Já tivemos uma aula de imposto de importação e CSLL. Mais uma vez aí cai na prova, hein, pessoal? Eu falo para vocês, espécies tributárias não somente cai na OAB, isso despenca. Deem uma olhada nas outras aulas aqui no canal que falam a respeito das espécies tributárias. É fundamental que vocês estudem, tudo bem? Última questão aqui de tributário do 36º exame de ordem. Vamos lá. A Assembleia Legislativa do Estado Beta irá votar em 2022 um projeto de lei ordinária para a criação de uma própria contribuição social previdenciária para custeio do regime próprio da Previdência Social Estadual a ser cobrado dos seus servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Antes, porém, submete o referido projeto de lei ordinária para análise da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, daquela Casa Legislativa, que é a Assembleia Legislativa do Estado Beta, para a emissão de parecer sobre a constitucionalidade daquele tributo a ser proposto, dessa cobrança previdenciária. Lembrando que as cobranças previdenciárias, a exemplo da CSLL, da PIS e da COFINS, são espécies de tributos. Diante deste cenário, a referida contribuição social previdenciária, que vai ser cobrada aos servidores públicos do Estado, alternativa A, poderia ser criada por lei ordinária e ser cobrada de servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas? Poderia ser criado por lei ordinária, mas só poderia ser cobrado dos servidores ativos? Alternativa C, não poderia ser criado em lei ordinária, mas poderia ser cobrado de servidores ativos, dos aposentados e pensionistas? Ou D, não poderia ser criado por lei ordinária e só poderia ser cobrado de servidores ativos? A alternativa correta aqui é a alternativa A. Poderia ser criada por lei ordinária e ser cobrado de servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Então, pessoal, como se trata de uma contribuição social para os servidores do Estado, é diferente das contribuições sociais que regem o Regime Geral da Previdência Social, que é o famoso RGPS. As contribuições sociais que financiam o Sistema Geral da Previdência, como a CSLL, a PIS e a COFINS, são contribuições federais. Então, essas contribuições previdenciárias, em regra, são de competência da União, exceto as contribuições que incidem sobre servidores públicos dos respectivos entes federados. Então, aqui nós não estamos falando de uma contribuição social que vai incidir sobre todos os habitantes do Estado Beta. Nós estamos falando de uma contribuição social que vai incidir apenas aos servidores públicos do Estado Beta. Então, o Estado, para essa matéria, tem competência, porque é só para os servidores ligados ao Estado, aposentados e pensionistas também. Então, somente por lei ordinária. Porque se fosse criar uma nova contribuição, além da prevista no texto constitucional, olha a pegadinha. Lembra que a gente já estudou sobre isso, sobre a competência residual da União? Para criar uma nova contribuição geral, além das previstas na Constituição, é apenas por lei complementar e apenas a União poderia tratar sobre esse assunto. Mas como nós não estamos falando de uma contribuição que vai incidir sobre todos os habitantes do Estado Beta, mas apenas aos servidores públicos ligados ao Estado Beta, olha aí a pegadinha,
Não é porque se fosse o Estado beta criar uma contribuição social para todos os habitantes desse Estado, essa lei, obviamente, seria inconstitucional, porque fere o princípio da Constituição que delega à União a competência residual em matéria de contribuição previdenciária, de criar outras contribuições além das previstas na Constituição. A competência residual é exclusiva da União. Agora, se for uma contribuição social apenas para os servidores públicos daquele Estado, ou se fosse no município, daquele município, como é o ente competente para cobrar dos seus próprios servidores públicos concursados, aí nesse caso só o Estado pode legislar nessa matéria, mas aí tem que ser por meio de lei ordinária, com base no princípio da legalidade tributária. Aí tudo bem. A alternativa correta é a A, poderia ser criado por lei ordinária. Então você viu que deu até uma confusão, pessoal, porque o pessoal ia pensar assim nessa questão, a competência de criar contribuição previdenciária novas, contribuições previdenciárias novas, as contribuições sociais, é apenas da União, porque a União possui competência residual. Em regra, sim, mas existem as exceções, como essa que foi perguntada na questão. Aqui nós não estamos falando de uma contribuição geral que vai ser cobrada a todos os habitantes do município do Estado beta. Nós estamos falando de uma contribuição que vai incidir apenas aos servidores públicos concursados, licenciados, aposentados e pensionistas do Estado beta. Então não faz sentido a União legislar sobre um assunto que envolve servidores do Estado. A União não pode tratar de assuntos que envolvem servidores do Estado, nem do município e nem do Distrito Federal. Aí, nesse caso específico, nessa exceção específica que caiu na questão, aí somente o Estado pode legislar sobre esse assunto por meio de lei ordinária, não precisa por lei complementar, porque aqui é para servidores públicos do Estado e que pode ser cobrado de servidores ativos, aposentados e dos pensionistas. Tudo bem? A alternativa A é a alternativa correta para a questão 26. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e todas. Fico à disposição no que for necessário. Curtem, comentem, compartilhem, me ajudem a fazer esse canal a chegar ao maior número possível de pessoas. Se ficaram dúvidas, deixem aqui nos comentários embaixo sugestões para melhorar o canal, sugestões para melhorar as filmagens. Eu estou tentando, pessoal, fazer o meu melhor para que a gente consiga passar o melhor conteúdo possível e melhorar as filmagens dos próximos vídeos, para que a gente consiga, assim, esclarecer o maior número possível de dúvidas, tudo bem? Lembrando que essas questões que passei para vocês, vocês também têm acesso pelo próprio site da FGV, FGV OAB, se vocês colocam ali no Google, já uma dos primeiros links, ou o primeiro link já aparece, vocês clicam, e ali tem todas as provas com os respectivos gabaritos de primeira e segunda fase, tá bom? E é isso, pessoal, precisando, estou à disposição de vocês, vou tirar aqui da tela maior, fico à disposição de vocês do que for necessário. Bons estudos, tudo de bom, e fico à disposição. Bons estudos e façam simulados. Não esqueçam de fazer simulados em casa. Isso vai ajudar muito a vocês melhorarem nas respostas das questões das provas e estarem preparados para as próximas fases do exame da OAB. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.